Olá, tudo bem? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que gastrite, TPM e irritabilidade e insônia têm muitas vezes uma causa comum e que você talvez não esteja percebendo, mas ela está te adoecendo silenciosamente. E se você não cuidar, ela pode gerar AVC, burnout, crises ali de desconexão mental e até depressões mais graves. Estou falando da raiva e da frustração. Se você não sabe lidar com ela e se você acha que você tem que tomar um remedinho ali para você não ter ansiedade, para você não sentir raiva, ou você tem que ser ali a pessoa mais plena e leve do mundo e você tem que ignorar o que você está sentindo, meu amor, você está indo para o ralo. Sinto lhe informar, mas você está como se você estivesse tomando veneno ali todos os dias e você não percebe. A nossa sociedade, ela tem ensinado a gente a calar os nossos sintomas, que a emoção ela é ruim, que a ansiedade, que a raiva, que o ódio, que o nervoso, eles são ruins. Mas se você canaliza para o lado certo, se você usa essa raiva realmente como uma força motriz, ela vai ser a sua melhor aliada. Ela não é errada. É errada quando se torna ira, é errada quando se torna vingança. Entende que não é a raiva o problema? É como você lida com ela. E hoje, aqui na nossa série sobre primavera, você vai entender por que que isso tudo fica mais complicado e complexo nessa estação do ano que deixa a gente muito maluco, porque tem vento, tem chuva, tem oscilação de temperatura, a gente tem tido ali realmente variações muito intensas em algumas partes do país, uma secura muito grande em alguns lugares, uma umidade muito intensa nos outros e o nosso corpo ele não aguenta. Fora isso, você junta todas as questões do seu dia a dia. Você tem que dar conta de tudo, você tem que muitas vezes dar conta da tua casa, do trabalho, de você, de postar no Instagram, no YouTube, no TikTok e mais em todas as outras redes sociais que a gente inventou. Olha que coisa linda, a gente quer morrer, quer cavar um buraco, se esconder ali, ficar uns 5 dias ali dentro sem ninguém te achar. Esse tipo de sensação acontece todos os dias com as pessoas que eu atendo no consultório. É uma situação complicada porque realmente, quanto mais você sente, parece que você está errado. O certo é você estar ali pleníssima, com fotos instagramáveis, viajando para tudo quanto é lado, tentação. O nível de comparação de hoje está um caos, está um absurdo. Você sempre acha que está sendo deixado para trás. Me fala aqui se eu estou certa. E aí o que acontece? A tua mente, a tua velocidade de pensamento, ela entra num nível tão frenético que você cansa só de pensar que você vai começar teu dia. E aí tem um outro sintoma também que ele é extremamente contagioso, um problema seríssimo da nossa sociedade e que ninguém está falando sobre ele, o modo soneca. Quando você coloca para despertar o teu relógio, celular, tem quem ainda usa rádio relógio, o que quer que seja, o que você usa para acordar, e você coloca o soneca, sabe qual é a informação que está passando para o teu cérebro? Que a tua vida não vale a pena ser vivida. Além da fisiologia, que também vai ter problema, que é você dar um susto no teu cérebro, que era para ele acordar, mas dali a pouco ele dorme, até ele entrar no sono de novo, já passou 90 minutos, mas você vai acordar mais 10 minutos ali que você já colocou ali para tocar, apertou 10 de novo, ele entra num caos. O teu cérebro ele entra num modo zumbi, que daí você se arrasta até meio-dia. Quando a pessoa fala, eu acordei, mas a minha mente não chegou a fazer download, é isso que está acontecendo. Você aperta soneca, 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 você fala pro teu corpo que a tua vida não vale a pena ser vivida, que nem você quer acordar para ela. Você já libera um estresse ali, um pico de cortisol, que não deveria ter desse jeito. Você não consegue despertar de verdade, porque o teu corpo ele estava no modo de aprofundar o sono, porque afinal de contas você falou, vamos dormir. Só que você esquece que o ciclo de sono, que é sono leve, sono profundo, fase de sonho, ele acontece em determinados tempos, determinados ciclos, jornadas ali do teu cérebro. E você acordou ele no sopetão, como se você tivesse sido acordado no susto. Isso gera um estresse em todo mundo. Tem gente que acorda com musiquinha. Eu acordo com musiquinha na cabeça, acordo super plena e tal. Dificilmente você vai me ver de mau humor de manhã. Tem gente que acorda modo Mudley. Não quer falar com ninguém até dali 40 minutos. E tá tudo bem. Cada um funciona de um jeito. Só que se você já tem dificuldade de acordar e você me bota esse modo soneca, o teu corpo ele vai se estressar. Entende que tua raiva já começa logo na hora de acordar? Quando
Você tem raiva e frustração, porque você acordou atrasada, você quis fazer as coisas, e aí você acordou já, né, na pira ali de fazer as coisas acontecerem. Esse jeito de acordar, ele vai ser duplicado para o resto do seu dia. Quando você acorda bem, parece que teu dia ele flui melhor. Quando você acorda na pilha, parece que tudo se atropela junto, e isso tem um motivo. É a forma como o teu cérebro está sendo programado. Ele está sendo programado para acordar com calma, num ritmo natural e progressivo, de que você tem tempo para se situar, se arrumar com um pouquinho mais de tranquilidade. Às vezes a gente tem filho pequeno, tem um estresse ali, mas assim, não é nada muito ruim. Se você consegue acordar uma meia horinha antes, acalmar com calma, depois você acorda o filho aí, entra na rotina, você vai ver como vai ser diferente. O nosso cérebro, ele é generalista. O que você faz para uma coisa, ele tende a replicar para as outras, porque assim ele economiza energia. Aquele filme Clique, se você nunca assistiu com a Dan Sandler, que tem o controle remoto, ele começa a aprender o padrão de comportamento dele e ele começa a replicar isso sem ele querer. Você perde o controle da tua vida. Você entra no piloto automático. Isso é a maior merda, desculpa a palavra, mas é a maior merda que você faz. Um detalhezinho, você vê, se você se organiza para dormir um pouquinho mais cedo e você consegue acordar sem dar tanto soneca, tá? Tem dia que a gente coloca um pouquinho mais, a gente é ser humano, mas assim, não faça disso a tua vivência diária. Se você consegue acordar com calma, tomar um café da manhã com presença, faz um devocional, faz uma leitura, se exercita, você vai ver que vai ser diferente. Não precisa ser 2 horas antes, pode ser meia hora. Você faz com intenção esses fragmentos, o seu corpo ele tem uma sensação de controle diferente. A frustração e a raiva, quando elas são engolidas, elas se tornam realmente um veneno no teu corpo, porque você não dá vazão para aquilo. É como se você não se permitisse sentir. Imagina que você está conversando com alguém que toda hora manda você calar a boca. Não é agradável. E por que você faz isso todos os dias com você mesmo? Você tá ali, sente um negócio e fala, agora não. Aí você sente uma angústia, isso é da minha cabeça. Não, eu tenho que imaginar coisas positivas. Já parou pra pensar que o teu corpo ele tá querendo te dar uma notícia assim, tipo, cara, você tá indo para um precipício, vamos sair um pouquinho dessa rota? Ele sabe para o que você veio. Se você já é antigo aqui no canal, você já teve em algum momento esse contato com esse tipo de informação que eu trago. O teu corpo ele tem como se fosse uma memória do seu propósito, para que você veio. E toda vez que você vai para o lado errado, ele te traz um sintoma para trazer você para a coerência. Ele é o maior amigo que você tem. Quando você entende que os seus sintomas físicos, eles são os teus maiores aliados, você começa a entender que, peraí, tem alguma coisa oculta aqui que eu preciso olhar com carinho. Eu preciso entender o que esse sintoma está querendo me dizer. Uma dor de cabeça pode ser um excesso de pensamento. Por que eu estou pensando tanto? Será que eu estou me sentindo insegura? Será que eu precisava falar alguma coisa e não consigo? Será que eu precisava tirar alguma coisa do meu imaginativo, colocar no papel algum plano, alguma viagem, algum sonho, alguma informação que não desceu legal, desceu meio atravessada, que eu preciso falar para alguém? Quando você guarda muito, a tua cabeça ela trava. É como se você tivesse um excesso de céu, que o chinês chama cabeça de céu. Isso vai pesar no teu ombro, vai doer. E aí você fica com aquele ombro doído, travado, que só de encostar você já urra de dor. Ou então aquele estresse que vem e que o dedinho fica pulando. Isso tudo é esse excesso de coisa. Você acha que você tem que ser leve o tempo todo, e isso é a maior mentira que tem sido espalhada ultimamente. Você tem que ser plena, você tem que ser sorridente, você tem que ser grata. Concordo, mas você também tem que permitir o seu lado sombra. Vai ter dia que você não tá bem, vai ter dia que você quer mandar todo mundo a merda, vai ter dia que você não tá legal e que o teu melhor possível é virar de lado e dormir de novo. Não posso, Caio, eu tenho compromisso que eu preciso atender. Faz o seu melhor. Toma um café um pouquinho mais carregado, aquele café de macho que a gente brinca, mais encorpado, e respire e vai. Negocie menos, faça mais. Quando você consegue operacionalizar, sair desse modo negociação eterna, mas eu tenho que dar margem para meu filho conversar comigo. Concordo, mas vai ter dia que você não está afim. Assim como vai ter dia que ele também não vai estar afim. Vamos alinhar isso aqui? Vamos poder voltar? Vamos fazer um combinado aqui, eu e você?
Vamos voltar a poder falar livremente, de um jeito adequado, sem ser ofensa para o outro? Porque tem muita gente que fala que é leve, plena, mas na verdade é uma má educada do caramba, que fica falando que, eu falo a verdade para os outros, mas na verdade está sendo ofensiva. Falar livremente é você falar com pudor, com jeito, o que precisa ser dito. Cara, eu não gostei do que você fez. Não foi legal. Ação e reação. Você não precisa ofender a pessoa falando isso. Você pode falar num tom moderado aqui que ela vai entender o recado. Assim como você pode falar pro teu filho, por exemplo, olha, mamãe não tá bem. Isso é uma coisa que eu jogo muito limpo com meu filho. Meu filho tem 6 anos. Não tá legal. Hoje a mamãe não tá bem. Tem dia que você também não tá legal, né? Ó, vamos me ajudar? Ó, a gente precisa sair em 10 minutos. Você vai querer ir com a camiseta verde ou com a vermelha? Não quero que a minha... Hoje você vai ter que escolher ou a verde ou a vermelha. Você deu a opção para ele escolher, dentro daquilo ali, resolvemos, bora. Entendeu? A nossa educação tem que ser um pouquinho híbrida. Não dá para ser totalmente permissiva, como tem sido feito, inclusive com a gente, tá? Mas eu mereço, aí eu vou lá e como um doce todos os dias. Isso aí tá sendo, na verdade, um tirinho no seu pé, tá, amada? Se você não sabe disso, ninguém nunca te contou, eu tô te dizendo agora. Cuidado com as coisas que você se permite. Às vezes você tem que fazer igual você faz pro seu filho, igual eu falei aqui. É esse ou esse. Para de negociar, decide logo. Tá, eu tenho que dar conta porque eu tenho um projeto para entregar no trabalho. Respira fundo, toma um café e vai. Depois que você terminar, você quer se dar um agrado? Olha, que legal, o dia foi top, né? Tava um caos de manhã, eu tava um ranço que, olha, eu não me aguentava. Mas eu fiz o meu melhor, eu terminei do melhor jeito possível. Vou me dar um chocolatinho? Beleza. Mas não use isso como uma válvula de escape com consequência negativa, porque aí a tua raiva vai ser contra você. A frustração, ela vem quando você tem um resultado diferente do que você gostaria. Mas essa frustração, ela tem que ter timing. Eu não posso me afundar na lama da frustração. Nossa, porque minha vida é horrível, eu não tenho o resultado que eu gostaria. Beleza, entendeu que não deu o resultado que você gostaria? Volta um ponto. O que eu poderia ter feito diferente? Será que realmente tudo que eu tinha de ferramenta era melhor? Não. Como eu posso melhorar? Como eu posso me atualizar? Quem que eu posso chamar para me ajudar? Qual pode ser um outro caminho para que eu tenha esse resultado que eu gostaria? É você ser o adulto na sala. Sinto muito lhe dizer, mas infelizmente hoje você é um adulto. Se você está me assistindo aqui, esse conteúdo não é direcionado para criança. Talvez ali você talvez seja um adolescente, que é bom você já crescer com as regras mais claras, se você for, tá? O público que eu atendo normalmente ele está acima de 30 anos. Então vamos conversar de adulto aqui? Vamos começar a entender que é você que vai ter que decidir as coisas? É você que vai ter que ser o responsável na sala? É você que vai ser o culpado se alguma coisa não aconteceu? Mas a minha mãe não deu uma instrução suficiente. Ok, acima de 18 anos, agora é você que responde. Tá, ela fez o melhor que ela podia com as ferramentas que ela tinha, com a educação que ela teve. Agradece pela vida que ela te deu. Para de ser soberba, tá? Para com isso. Tá, deu errado aqui. O que eu posso fazer daqui para frente? Se você chegou até aqui hoje, saiba que você tem muita força. Teria gente que tinha desistido antes, tá? Eu vim da área hospitalar. Eu já lidei com muita gente que botou fim na própria vida. Se você tá aqui hoje me ouvindo é porque você é mais forte do que você pensa. Tua vida pode estar um caos, mas você é forte. Você aguentou tudo que você já passou. Tua história é linda. Aproveita, olha para ela como uma motivação. Eu tenho força pra caramba, aqui pra frente eu que mando. Tá? Mas já tô mais velha. É melhor agora do que nunca, tá? Eu ia falar, o inferno tá cheio de boas intenções, mas o cemitério também. Às vezes, os dois juntos, às vezes a pessoa foi pro céu e fala, que pena, não consegui fazer o que eu gostaria. Eu espero de verdade que no final da sua vida você fala, putz, fiz o melhor que eu pude. Valeu a pena ter vivido. Vamos para a próxima fase? A frustração, ela vem quando você não consegue fazer esse raciocínio. Quando você olha e fala, não foi legal, mas você fica ali ruminando. E aí a raiva vem junto, porque você queria que alguém resolvesse. É você que vai resolver. Hoje você vai entender que você é o adulto na sala, se você ainda não tinha entendido. Então, quais são os sintomas que vêm te consumindo, que vêm jogando esse veneno para dentro? A raiva e a frustração. A raiva, ela não é uma energia ruim, ela é uma energia de ação. Sabe quando alguém duvida de você e você fala, você vai ver que eu dou conta dessa merda. É uma energia de motivação. Se você canaliza para o lugar certo,
você vai ser imparável. Só que lembra que correr para o lado errado é pior do que você andar devagar para o lado certo. Por isso que eu falo, deu frustração, putz, não foi do jeito que eu queria. Para de andar por 5 minutos. Será que eu tô no caminho certo? Olha de novo o mapa. Qual é a vida do meu sonho? O que eu quero para mim? Quem eu quero estar do meu lado? Se eu estivesse num caos eterno, quem estaria comigo? Será que vale a pena eu cultivar essa amizade ou será que eu deveria estar dando uma afastadinha aqui? Ela tá me levando para um lado positivo? Eu estou ajudando ela e ela está me ajudando? Ou tá sendo um negócio meio vampirizador aqui? Ela tá me usando e eu não tô tendo nada de troca? Porque toda relação é uma troca. Às vezes, você tá com alguém, uma amiga, que ela é aquela pessoa que fala assim: cara, eu sei que pode dar merda, mas tô do lado. É aquela pessoa que vai falar assim: bora fazer junto? Então ela é um motivador. Se der ruim, vocês vão rir depois no bar, tá tudo bem. Ou vocês vão rir comendo um doce, tudo bem. Mas ela tá ali para te motivar. É uma troca. Quando ela precisa, você tá lá. Quando você tá precisando, ela tá ali. Então, assim, essa troca é importante. Agora, quando só um tá dando, começa a repensar. Pode ser um narcisista na tua vida, e aí o negócio é mais grave. Então, começa a repensar, olha para esse mapa, reveja a tua rota. Às vezes, o que fazia sentido para você há 5, 3 anos, 15 minutos atrás, já não faz mais, você mudou a tua cabeça, às vezes não faz mais sentido e tá tudo bem. Recalcula a rota, você não é uma estátua, você tem flexibilidade, você não é uma árvore que nasceu num lugar e não pode ser replantada. Apesar de que a gente hoje em dia consegue, né? Hoje em dia a gente consegue cuidar das raízes e replantar os lugares, né? Mas vamos dizer que não desce. Você não é uma árvore, você pode mudar de rota. E tá tudo bem. Todo mundo tem direito de mudar de opinião, nem que seja de coisa de 15 minutos atrás. Quando você olha isso com carinho, teu corpo ele dá uma aliviada. Porque você sente que tá tudo bem sentir o que você tá sentindo. Então a raiva é uma energia de ação. Quando ela flui, ela ajuda nas mudanças, no crescimento. A raiva, ela tá ligada com o fígado, e o fígado na medicina chinesa é madeira. A madeira ela pode ser um barco, né? Você junta várias partes ali que vai ser um barco que te leva para um outro lugar, um novo horizonte para desbravar, ou ela também pode ser um lugar de aconchego, de expansão, você cria raízes naquele lugar. Ali você vai poder nutrir outros. Entende que depende do teu foco? Se você quer crescer, quer expandir, a árvore ela é frondosa, ela pode ser sombra para alguém, ou ela pode alcançar novos patamares. Ela pode ser o barco que te leva para outro lugar. Então a madeira ela tem que ser olhada com cuidado. Às vezes tem que dar umas podadas para crescer com força. Quando a gente fala de repressão e estagnação, aí você gera doença. E quais são as doenças que vêm quando você está se intoxicando e você não está se entendendo? Os sintomas mais frequentes: gastrite, azia, tensão no corpo, pescoço, ombro, dor de cabeça, principalmente aqui na lateral, TPM, daquela que acaba com quem está do lado, cólica, bruxismo, que é a raiva, que você quer falar para alguém, você quer mostrar os limites e não consegue, a irritabilidade, até aquele nível de tolerância zero que você responde umas coisas meio mal criadas. Insônia, porque tua mente fica o tempo todo pensando, não, porque eu devia ter feito, porque eu devia ter feito. Você fica na ruminância, ou você quer fazer alguma coisa acontecer, seu corpo pede movimento e você tá com medo. Quando a gente fala, só uma pausa aqui, de estresse, o estresse ele vem muito, e a ansiedade também, quando você olha para você e você julga que você não dá conta. Quando os recursos internos não são suficientes, mas você não faz essa parada para analisar a rota e entender no seu mapa o que você precisa de ferramenta. Tipo um jogo da vida que você tem que ir coletando ferramentas para conseguir passar de nível, aquele joguinho de videogame. Ah, eu preciso achar um machado, porque se eu não tiver machado, eu não consigo cortar tal lugar e aí eu não vou conseguir passar a próxima etapa. Às vezes está precisando disso. Você não subiu de nível ainda, isso te frustra, isso te irrita, te dá estresse, ansiedade, pânico até, porque você não está coletando as ferramentas certas, você não está parando o tempo suficiente nesse modo automático que você está vivendo para entender quais habilidades você precisa desenvolver para ser a pessoa que você precisa ser para estar no próximo nível que você quer chegar. Porque você conseguiu chegar onde você está com as habilidades que você tem hoje. Mas para estar onde você quer, às vezes você tem que desenvolver novas. Entende? Então essa frustração ela vai pegar pela falta de mecanismo interno. Às vezes é de jogo de cintura emocional. Aí você vai ter que entender que você vai ter que dar umas engolidas, vai ter que dar umas adaptadas ali e sobreviver um pouquinho com uma casca um pouquinho melhor
por isso que às vezes você tem provações e prova de fogo, de ser colocado em situações tensas pelo universo, por Deus. Às vezes você dá um nome diferente do que eu dou, mas eu entendo que Deus permite provações para que a gente seja lapidada, para que a gente seja fortalecida, exatamente igual à academia. Você não vai conseguir levantar 200 quilos ali no leg press se você não conseguir levantar 80 primeiro, 100 depois, 150 depois, é um gradativo. Então, às vezes, você está numa situação que você não consegue sair porque você ainda não aprendeu o que você tem que aprender. Presta atenção nisso, tá? Além da insônia, tendinites, hérnia de disco, artrites e artroses. Aí, se você não cuida, entra naquele agravante que eu falei, de ter um AVC, de ter um infarto, de ter bipolaridade mais grave, desconexões mentais, crises ali de existência e tudo mais, algumas crises mais intensas, inclusive desconectar mesmo, ir para uma depressão daquela que te paralisa, a apatia. Entende? O nosso corpo ele tem níveis e quando você ignora, ele vai ter que gritar cada vez mais alto. Na metafísica e na conflitologia, o fígado ele fala sobre a capacidade de projetar o futuro, é o planejar. A vesícula é o executar. Por isso que a dor aqui na lateral, a gente fala que é uma dor de TPM, porque a vesícula, ela organiza isso, né? E aí na TPM a gente tem mais vontade de comer algumas coisinhas que são clássicas, então é doce, é gordura, é fritura, e essas coisas elas acabam pegando nessa região. Então, quando você não consegue, se só planeja e não consegue executar, o fígado, de uma certa forma, ele vai sofrer, porque é o órgão principal dessa dupla, fígado-vesícula, tá? E quando frustrado você não consegue realizar o que você planejou, essa raiva contida, ela vai se transformar em autoagressão. O seu corpo, ele não vai entender contra quem você está lutando, ele vai procurar motivos internos. A emoção, ela é transparente. Então, na falta de conhecimento de onde é o problema, ele vai atacar tudo. Por isso que você começa a ter sintomas em todos os lugares. E na nossa medicina ocidental, falar é uma azia, é uma dor de cabeça, não sei o que, dá remédio para todas as coisas. Mas ele não olha a causa raiz. Hoje você sabe qual é a causa raiz, é o teu fígado. Não necessariamente ele físico, eu tenho uma gordura no fígado, não é isso. É o emocional ligado com o órgão, entende? É o energético primeiro para depois andar no físico. Primeiro você tem mental, emocional e físico, é essa ordem que a gente adoece. Então, a raiva contida nessa autoagressão vai ser o corpo atacando a si mesmo. E eu tenho duas ferramentas práticas que elas são simplíssimas, simplérrimas ali de fazer, mas elas são muito poderosas. Então, dê um voto de confiança. Se você já viu outros vídeos, você já vai ter ouvido falar delas. Elas são ferramentas que eu uso há mais de 15 anos no consultório e que dá certo. Tá? Então, não trago nada aqui que não foi testado e aprovado antes. Lembra? Simples, prático e possível. Respiração, 4, 7, 8. 4 segundos inspirando, 7 segundos segurando e 8 segundos soltando. 4 puxando, 7 segura, 8 soltando. Isso traz uma oxigenação cerebral maior. Ele redistribui o oxigênio pelo corpo, ele dá uma pausada nesses estresses que a gente está sentindo, porque você traz sua atenção para o momento presente e relaxa. A outra coisa é a escrita terapêutica, o brain dump, o lixão mental. Aqui eu fiz um upgrade essa semana para mim e que deu muito certo e que eu já vou trazer para você essa atualização, tá? De aqui, ó, quentíssima. Além de você escrever sem filtro o que você está sentindo, porque realmente é um lixão mental, tudo que você está sentindo, o que você gostaria de falar que às vezes você não pode, ou porque você tem uma questão de hierarquia, ou por uma questão de sanidade mental, ou porque isso pode te prejudicar de alguma forma, ou você tem receio de falar, primeiro escreve. Papel não se ofende. Ah, mas eu tenho medo de que alguém leia. Queima, pica, desova, faz o que você quiser com esse papel, mas tira do seu sistema. Pelo menos 3 páginas, porque é o suficiente para o seu corpo tirar aquele turbilhão. Qual foi o upgrade que eu fiz? Eu transformei essa escrita terapêutica numa escrita de oração. Tô me sentindo assim, 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 acho injusto isso, 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 isso. Gostaria que o Senhor Deus me ajudasse assim.
olha, eu me sinto frustrada nisso, não sei o quê, torna isso uma oração. Normalmente eu peço sinais. Ai, mas não pode. É a minha relação aqui, ó. Eu com ele. A gente tem uma intimidade já num nível em que às vezes eu preciso de um soco na cara. Eu já sei o que fazer, mas eu tenho medo do próximo passo. Eu peço alguns sinais de confirmação, porque às vezes eu tenho medo, não sei se você é assim, de achar que o que é inspiração divina pode ser confundida com um desejo meu. E aí, com algumas confirmações, eu falo, cara, confirmou muito, tenho certeza que é. Não é sempre, mas às vezes funciona. E quando você escreve, você pode voltar e ler depois. Então, esse caderno de oração barra lixão mental é ótimo. Porque aquela amiga que você tem mais intimidade é a amiga que você pode contar tudo. E aí vai funcionar dessa forma. Esse lixão mental, esse rasgar o coração, ele libera a pressão, como se fosse uma válvula da panela de pressão que vai evitar que ela exploda na tua cara. E aí a tua raiva ela vai ser amenizada, certo? Esse foi o conteúdo que eu queria passar hoje, de que você realmente entendesse que o teu corpo ele fala com muita clareza e que você precisa ter momentos de escuta, de silêncio, de perguntar: o que que a gente pode melhorar? O que que você quer me mostrar? O que que você quer que eu aprenda? Quando você faz isso, você fala para o teu corpo que você tem valor, em que você naquele modo soneca não é de verdade, que aquilo ali não é que você não gosta da tua vida, é que talvez naquele momento esteja difícil mesmo. E que essa batalha tá doída. E quando você escuta o teu próprio corpo, ele vai se sentir visto, assim como você gostaria de que te escutassem também. É horrível você falar com alguém e a pessoa te mandar calar a boca toda vez. Você para de falar. Na hora que teu corpo parar de mandar sinais e sintomas, amada, corre que o tsunami tá vindo. Aí tá prestes a ter algum dos quadros mais graves que eu te falei. E eu fiz essa comparação dos 5 anos que eu trabalhei em UTI, emergência e oncologia em várias áreas hospitalares. Normalmente, tiveram avisos antes, que a pessoa ignorou. E aí, quando o corpo parou de falar com sutileza, ele gritou mais alto. E esse gritar mais alto, muitas vezes, é um caminho sem volta. Eu gostaria que você pudesse olhar realmente antes de chegar nesse momento. Então, aqui fica o meu convite. Para um pouquinho. Reveja a sua rota. Será que você está indo para o lugar certo? Será que os relacionamentos que você tá são os melhores? Será que já não estaria na hora de você tomar um passo? De recuar para pegar impulso e mudar de direção? Essa é a minha provocação de hoje. O próximo vídeo da série, eu vou mostrar como você juntar tudo que a gente já falou. Criar um ritual simples, prático e possível para que você consiga ficar bem na primavera. Que ela traga realmente só o florescer. Essa revisitação das podas, elas são necessárias, mas que você venha com força, que a tua raiz ela ganhe força para te nutrir e trazer uma saúde mais leve, de verdade, sustentável. E que independente do vento que bata, você consiga ficar plena, porque é resistente, mais forte o galho que é flexível. Quanto mais duro, mais fácil de quebrar. Certo? Então, ao invés de você procurar a tua rigidez, procure a tua flexibilidade emocional, a doçura da vida e traga leveza. Quando a raiva aparecer, pergunta para ela o que você quer me ensinar, que vai estar tudo bem. Certo? Te vejo no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, porque toda semana eu trago conteúdos que sejam realmente relevantes para você, que te ajudem a trazer realmente essa leveza sustentável para a tua vida, mesmo que teu mundo esteja um caos. E se você quer dar um passo além, eu te convido a clicar no link aqui da descrição, que é a mentoria Jornada do Autoconhecimento, da raiz ao rumo certo, que você vai entender para onde você precisa ir. Você vai entender qual é a causa, a raiz de todos os sintomas que você tem. O que teu corpo está querendo te contar que às vezes você não consegue entender sozinha. Como você funciona e como ajustar isso de uma forma leve para você. Clica aqui e eu te vejo nesse próximo passo. Até lá. Tchau!